Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos falar de um assunto básico, mas importante, com várias dicas fundamentais para quem faz protótipo em protoboard, para quem usa protoboard. Vamos primeiro aprender como usar a protoboard corretamente e depois vamos falar sobre alguns problemas possíveis que nós encontramos quando utilizamos esse tipo de produto. Ok, pessoal? Então, uma revisão rápida aqui. A protoboard basicamente já foi criada há muito tempo, existe há muitas décadas esse modelo. Em paralelo a esse modelo, você tinha algumas outras soluções para fazer protótipo, como por exemplo a placa pré-perfurada, né? Aquela placa com vários furos já, ilhas prontas, em que você faz a ligação por baixo com fiozinhos, soldando a placa de circuito impresso, né? E o famoso também wire wrapping. Esse wire wrapping é uns postezinhos metálicos que você enrola um fio finíssimo e faz a conexão entre vários pontos de uma placa. Também foi muito utilizado em prototipagem de qualidade já há bastante tempo, né? Agora, a protoboard veio para a gente fazer de uma forma muito prática um teste, uma simulação, um protótipo que seja um ensaio. Então ela é realmente bastante útil, né? Eu utilizo bastante aqui no canal para fazer circuitinhos pequenos, exemplos rápidos, para não ter que fazer uma placa de circuito impresso ou montar no formato aranha. Uma coisa que a gente pode fazer rápido e também alterar rapidamente um determinado componente sem perder tempo e com isso fazer os testes necessários. Então o propósito dela é basicamente isso. Ela vem em vários tamanhos, como vocês podem ver, tem tamanhos mínimos para pequenos circuitos bem pequenos mesmo. Esse modelo aqui é muito usado agora, é o famoso modelo de 830 pontos, ou seja, ela tem 830 furos metalizados que você vai fazer as ligações entre os componentes, ok? E modelos muito maiores, esse modelo aqui, por exemplo, é um modelo de 3.460 pontos, dá para fazer aqui um projeto bem maior, né, por conta do tamanho dela. Existem modelos que também já vêm preparados com fontes acopladas já para facilitar a prototipagem, fontes de 5 volts, fontes de 12 volts, fontes simétricas até. Então tem modelos diversos aí no mercado. Outras que já vêm também com alguns módulos, por exemplo, um conversor USB ou uma saída diferenciada, uma saída para fonte também, só o conector. Tem vários módulozinhos que você pode acoplar a protoboard para facilitar, mas não são obrigatórios, né? Você pode ter a placa simples, a protoboard simples e fazer. Essa daqui, por exemplo, tem uma base metálica e tem alguns bornes aqui que podem facilitar a conexão da fonte. Essa aqui, o que ela vem normalmente? Vem essa fita amarela, aqui embaixo tem um adesivo. Na verdade, o objetivo aqui é tirar o adesivo e colar uma placa metálica aqui. Algumas até vêm com essa placa metálica, ou colocar ela numa outra superfície que você vai fixar ela permanentemente. Ou até usar assim. O risco de usar assim é que esse adesivo aqui com tempo de escola e esse fundo vai sair. Ok? Então é bom providenciar uma tampa aqui para você fechar, caso o seu modelo não tenha vindo com. Esses modelos mais baratos não vêm com essa plaquinha. Normalmente é uma placa de alumínio que você bota aqui embaixo. Ok? Então essa fita aqui, na verdade, tem um adesivo aqui, né? Você pode ver que é uma fita dupla face. Não sei se dá para ver no detalhe, mas é uma fita dupla face aqui que, tirando a fitinha, ela adesiva do outro lado, tá? Ou usa assim durante algum tempo, mas depois verifica. Outro item importante para utilizar são os fios de conexão. Antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, continua com as suas grandes promoções na confecção de placas. Não só as placas tradicionais, mas placas especiais, serviços como CNC, impressão 3D, e também mantém ainda o seu concurso, o seu 5º concurso de desenho de placa de circuito impresso, com vários prêmios em dinheiro ou em equipamento ou bônus dentro do site. Vale a pena conferir, eu vou deixar o site aqui embaixo para quem tiver interesse. Ok? Voltando para o nosso vídeo. Esses fios aqui costumam vir, são muito frequentes, bem práticos, mas normalmente é difícil de arrumar fios de boa qualidade. Geralmente eles são muito fininhos, dão mau contato e tudo mais, mas ainda são muito usados. E tem alguns kits com esses fios já meio que na medida, sempre com cabinhos rígidos, né? Alguns mais longos, outros mais curtos, para facilitar as interconexões aqui dos componentes. Então vamos lá. Como funciona a protoboard? Que trilhas são essas? Eu vou começar com essa daqui, que é mais fácil da gente entender.
Vamos lá. O que a gente tem que perceber aqui é o seguinte. Essas linhas e essas colunas, isso aqui é uma matriz de pontos, né? É uma matriz de pontos. Essas linhas e essas colunas, elas se conectam entre si de algumas maneiras diferentes. Então, geralmente essas duas linhas aqui de cima, que estão separadas dessas aqui de baixo, essas que estão nesse sentido, são as linhas de alimentação, onde você pode conectar o negativo e o positivo da fonte. E a partir daí, tudo que tiver conexão com o mais VCC e com o terra, você vai colocar nesses pontos. Ele está indicando aqui o menos para essa linha azul e o mais para a linha vermelha. Você pode ligar do jeito que você quiser, mas isso aqui é uma referência para você lembrar onde você está ligando cada um deles. A conexão entre eles é o seguinte: nessa linha horizontal, todos esses pinos estão em contato entre si, assim como esses estão junto com esses. Toda essa linha, esses 5 pinos, aliás, exatamente, esses 5 pinos, mais esses 5, mais 5, mais 5, mais 5, todos estão em contato nessa linha azul aqui. Está tudo conectado, porém não está conectado com a de baixo, porque a de baixo é para o positivo. Então todos esses de baixo estão conectados entre si, mas não estão com a de cima. A mesma coisa se repete. Repara que tem uma separação aqui. Daqui para cá já é um outro circuito. Então daqui para cá, essa linha toda está conectada de cima e essa linha toda está conectada de baixo. Caso você precise usar aqui e aqui ao mesmo tempo, você tem que fazer um jumper daqui para cá. Ou seja, ligar um fiozinho daqui para cá. Para cá pode ser em qualquer ponto, tá? Pronto, você ligou essa linha toda de cima com essa linha toda aqui. Os contatos estão sendo feitos através desse jumper. Não precisa ser um fio assim, pode ser um pequeno jumper, um pequeno conector como esse aqui, que fica mais fácil. Ok? Essas, tanto de cima quanto de baixo, são as linhas de alimentação. As outras são as linhas dos componentes. E como é que elas se conectam? Elas se conectam na vertical. Quem olha assim, na vertical. Então, cada linha dessa daqui, vertical, está conectada entre si. Cada 5 pontos desses estão conectados. Porém, cada linha não está conectada com a linha adjacente, nem com a outra. Elas são isoladas entre si. Esses 5 pontos se conectam, mas estão isolados dos demais. Tem uma numeração aqui em cima que vai de 0 até 60. E tem umas letras aqui que vão de A até E, do lado de cá. Ok? Isso é só para facilitar algum tipo de referência que você precisa usar. Tem um gap aqui no meio, tem esse vão aqui, que isola essa parte de cima da parte de baixo. Portanto, essa outra linha vertical está conectada entre si, porém não está com a de cima. É só ela que está conectada, assim como está essa e assim por diante. Esse gap aqui é utilizado para a gente encaixar um circuito integrado. Porque repare só, se eu for colocar um circuito integrado, vamos pegar aqui um circuito integrado qualquer. Se eu for conectar esse circuito sem usar o gap, está aqui um circuito integrado. Se eu conectar ele aqui, eu vou estar colocando o pino de cima em curto com o de baixo. Porque, repare, eu conectei aqui, esse aqui é a mesma linha desse. Esse aqui é a mesma linha desse. Portanto, eles vão estar em curto. Não posso conectar assim. Eu estou cortando esse pino com esse, o de cima com o de baixo e assim por diante. Todos esses de cima vão estar em curto com os de baixo. Por isso, existe esse gap, onde eu vou colocar aqui, que isola a parte de cima da parte de baixo. Se eu encaixar aqui o CI, ó, pronto. Essa linha de cima acabou, não está conectada com a de baixo. Então, quando eu quero conectar algum componente no pino 1 desse CI, eu vou usar esses outros 4 furos aqui, ó, para conectar com o pino 1. E assim por diante, esses outros 4 com 2, esses outros 4 com 3, e os de cima com os de cima aqui, respectivos. Então, a gente encaixa o circuito integrado dessa maneira. Tá? Dentro da protoboard, tem um contato metálico com efeito de mola, que pressiona o terminal do componente. É assim que ele é fixado. Quando você encaixa aqui, ó, ele não sai mais. Ele está conectado, não sai, quer dizer, não cai. Você tem que extrair ele puxando. Tá? Se a protoboard for muito velha, esse efeito mola pode se perder, o contato pode oxidar e a protoboard vai ficar imprestável, porque você vai criar uma série de resistências ali que vai alterar o funcionamento do seu circuito. Portanto, uma protoboard muito antiga pode ser, principalmente as de baixa qualidade, pode ser que ela não funcione bem e que você tenha que descartar, porque não tem muita solução para isso. Precisa comprar uma nova. Então mantenha a protoboard muito bem guardada sempre, procure ter uma de qualidade para evitar
essa perda tanto da pressão do contato embaixo quanto da qualidade do contato. Okay? Isso vai fazer diferença no futuro à medida que você usa a protoboard. Então basicamente é assim que a gente usa, né? Lembrando, só recapitulando, essas linhas aqui fazem contato na linha vertical, mas não faz com a do lado, não faz horizontal, são todas independentes. Mesma coisa repete aqui para baixo. Já as linhas de alimentação fazem contato na horizontal. E com essa separação aqui, este grupo não faz contato com este grupo. Tá? Isso vale para qualquer protoboard. Então essa protoboard aqui maior, por exemplo, funciona da mesma maneira. Ela só não tem aquelas linhas coloridas. Mas essa barra aqui de cima, ela vai estar em contato na horizontal, porque é a de alimentação, tanto essa quanto essa, porém não está uma com a outra. Tem essa divisão aqui, então esse grupo aqui está isolado deste. E aqui na área de componentes, funciona igual. Contato na vertical, o gap, outro contato na vertical, outra barra de alimentação aqui, e assim por diante. Aqui ela repete, é como se fossem várias daquelas protoboards anexadas lado a lado. E a gente monta uma peça com grande número de furos, intercalando esses módulos aqui, né? Então, como se fosse aqui uma protoboard, outra. Eles emendam e fazem essa grande, tá? Então, vamos fazer um teste na prática para ver como encaixar o componente e como ele funciona. Mas antes, só comentando que é importante saber que protoboard, como eu já comentei, pode ser muito boa, porém pode dar muito problema também e muita dor de cabeça. Eu mesmo já montei vários circuitos aqui que me deram mais dor de cabeça montar na protoboard do que fazer uma placa e fazer com que ela funcionasse na placa. Isso porque era um circuito que tinha características que necessitavam que o circuito fosse montado em placa, evitando o protoboard, por conta de vários problemas. Entre eles, a gente tem problema em circuitos de alta corrente. Não é muito recomendável montar circuitos de alta potência numa protoboard por conta do aquecimento. Tanto os contatos quanto os fios de interconexão que você compra no mercado, normais, a não ser que você faça o seu, embora haja um certo limite aqui de espessura, eles podem não suportar uma corrente elevada. Então não é recomendável você usar uma protoboard que consuma muitos amperes, né? que trabalhe com muitos amperes de corrente, que tenha uma potência dissipada muito alta, porque não vai ser adequado. Você pode superaquecer, você pode derreter a protoboard, você vai criar um aumento de resistência e o circuito não vai funcionar bem. Então, é para baixas e médias potências, é o que você pode usar a protoboard. Outro ponto é a frequência. Frequências muito altas são altamente influenciáveis por indutâncias e capacitâncias parasitas. E na protoboard você tem um bocado delas. Okay? Você tem muita capacitância parasita e indutância parasita por vários motivos. Pela forma de construção, pelos fiozinhos que fazem a interconexão e por aí vai. Por mais que você faça aquela protoboard padrão, bonitinha, com os fios esticadinhos, curtíssimos, você ainda assim tem alguma capacitância e indutância parasita, embora seja muito menor. Né? Aquele emaranhado de fios que a gente faz rapidamente, assim, para fazer uma coisa rápida, não é o mais adequado se você usar uma frequência alta. Então, para baixas e médias frequências, ela vai trabalhar bem. Mas, por exemplo, para um projeto de radiofrequência, pode até funcionar, mas não é muito recomendável, principalmente se for uma montagem discreta, ou seja, com componentes avulsos. Às vezes, com módulos, por exemplo, eu trabalho com Arduino, com Raspberry Pi, e uso módulo de Wi-Fi, módulo de Bluetooth, ou módulos que trabalham com alta frequência, mas os módulos já estão construídos, prontinhos na placa. Você vai espetar no protoboard o módulo inteiro. Tá? Então, ali o risco de dar problema é muito menor, porque basicamente já está tudo fechadinho ali. O problema é você montar esse circuito discreto, ou seja, você botar componente a componente, interligar ali e fazer ele funcionar em alta frequência. Isso é um problema usando a protoboard, tá? Só vale aí a dica para evitar. E no mercado nós temos protoboards de diversas qualidades distintas. Não são todas iguais. Esse é um grande problema. Você compra uma protoboard dessa aqui, baratinha, provavelmente ela não vai ser ideal. Ela vai ter contatos de baixa qualidade, ela vai ter uma série de outros problemas que vão
digamos, prejudicar o funcionamento do teu protótipo. Então, se você trabalha com protótipos mais críticos, tente procurar uma placa, uma protoboard de alta qualidade, de marca renomada. Existem algumas, elas são muito mais caras, ok? Elas vão custar 3, 4 vezes o preço dessa aqui. Mas você tem uma garantia de um produto que vai durar muito mais tempo e não vai dar dor de cabeça durante a prototipagem. Esse é o grande ponto. Uma dessa aqui simples vai trabalhar mesmo bem com circuitos simples, mesmo ela sendo barata e simples. Por quê? As resistências dos contatos e outros problemas que ela possa apresentar não vão influenciar tanto, porque o circuito não é crítico. Mas um circuito crítico, até mesmo um circuito digital, pode dar problema. Ele não vai funcionar, você acha que é o componente, não é. É a conexão que você fez ali que não está boa. Então, cuidado ao adquirir protoboards de baixa qualidade, de baixo preço, baixo custo, porque essas são muito mais simples, usam um material de terceira categoria na construção dela. Então ela não vai ser igual àquela outra, mas que tem uma marca por trás, que tem uma garantia, que tem realmente um acabamento melhor e que usa materiais melhores. Uma coisa, não é fácil de achar, tá? Você pode se enganar, você pode comprar achando que ela é muito boa e chega, não é aquilo que você esperava. Então vale a pena ver se tem algum tipo de relato, comentário sobre o modelo antes de comprar. Ok, pessoal? Bom, vamos montar aqui um circuitinho simples para ver como é que a gente faz. Bom, vamos fazer o mais simples possível, ligar um LED aqui com um resistor, só para a gente ver a forma de conectar. Primeiro, o LED é um componente polarizado, né? Então ele tem anodo e cátodo. Eu preciso atentar para isso, obviamente, como se fosse na placa. Eu vou colocar o LED aqui. Como é que eu coloco esse LED? Vamos aproximar bem. Na região de componentes, primeiro. Repare, eu não posso botar o LED aqui, ó, nesse sentido, porque ele vai estar em curto. Lembra? Na vertical faz curto aqui. Então eu vou botar um do lado do outro, atentando para que o anodo, por exemplo, meu está aqui para a direita. Pronto. O LED está posicionado em contato. Como é que eu faço para acender um LED? Eu boto um resistor para limitar a corrente. Ok? Então o resistor eu vou botar no anodo. E de onde vai? Para onde eu vou ligar esse resistor? Na alimentação VCC. Então, por exemplo, eu vou pegar, deixa eu puxar esse LED um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Tanto faz eu botar em cima quanto embaixo. Aqui. Eu vou pegar então o pino do anodo que está em contato com essa linha vertical aqui e vou conectar um lado do resistor e o outro lado do resistor eu vou colocar na linha de alimentação positiva, que é a vermelha. Então tá lá. Deixa eu ver se eu conectei correto. Ó. Tá lá, é na linha vertical, o resistor está em contato com o LED. E tá lá na minha linha vermelha, que é a alimentação. O outro lado, que é o cátodo, vai direto no terra, né? No negativo. Então, como eu não tenho nenhum outro componente para conectar ali, eu vou colocar o fio de jumper, tá lá no negativo, e vou conectar na linha azul aqui em qualquer ponto, que é onde eu vou alimentar o negativo. Ok? Bom, então a minha saída vai ser sempre aqui, ó, negativo e o positivo. E eu vou ligar minha fonte ali, nesses dois fiozinhos, para acender o LED. Minha fonte está aqui, vou colocar aqui, ó, no negativo, com cuidado, o preto, e no positivo o vermelho. Vou ligar minha fonte, e tá lá, acendeu o meu LED. Ok? O que é fácil fazer, né? Por exemplo, se eu abrir aqui esse resistor, vai apagar o LED, ó. Então eu vou... o resistor que eu usei está errado, o valor calculado não é esse, o LED ficou muito fraco, etc. Então eu vou aqui e substituo. Encaixo, está lá, ligou. Muito simples, isso vale para qualquer componente, ok? Lembrando sempre de você colocar nesse sentido os componentes, os terminais dos componentes. Porque se colocar assim vai estar em curto. E lá em cima, qualquer ponto vale. Ó. Eu vou desconectar o terra aqui e vou conectar nesse mais à frente. Vai acender igual, porque toda essa linha está conectada. Mas se eu pegar e colocar depois desse espaçamento aqui, por exemplo aqui, ele não vai conectar, não vai acender mais, porque está isolada essa barra dessa. Mas se eu fizer um jumper, um novo jumper, conectando a barra azul de cima
com a barra azul anexa aqui do outro lado, ele vai acender de novo, porque agora eu estou conectando toda essa barra vertical aqui, aliás, desculpa, horizontal, com toda essa barra horizontal aqui de cima, no caso do terra. Tá? Então, porque você pode precisar num circuito, às vezes, de ter muitos pontos que vão ao terra, é muito comum isso. Então você pode precisar realmente interligar essa barra nessa. E às vezes os componentes ficam mais perto dessa do que daquela, e você precisa de conexões curtas, fiozinhos curtos, então é melhor distribuir às vezes o terra. Tá? E se necessário até usar o outro lado. Você pode fazer um jumper daqui para cá e usar esse lado aqui também. Ok? Então basicamente esse é o tipo de conexão que você faz. Um software interessante, um software aberto, open source, que você pode utilizar para fazer desenhos, inclusive de protoboard. Você usa a partir do circuito, desenha não só a placa de circuito impresso, mas também ele faz o esquema da protoboard, pode ajudar a ilustrar o seu projeto. É esse daqui, o Fritzing. Tá? É uma versão que normalmente você entra no site, o autor ele pede uma doação, não é caro, ok? Mas você tem ainda as versões antigas disponíveis aí na internet. Se você buscar, você consegue fazer o download de uma versão anterior sem passar pela questão do autor. Eu recomendo ir lá na página do autor e conseguir uma versão já com a doação, a versão mais atual, ou uma versão mais antiga fora da página. Tá? Então aqui a gente escolhe protoboard, você vê que aparece aqui a placa, né? E eu posso colocar os componentes diretamente aqui e fazer o projeto. Interessante que se eu fizer o projeto aqui, depois ele passa esse projeto lá para o esquemático, olha, que ele monta o esquemático a partir do projeto que eu fiz e até para uma placa de circuito impresso. Tá? Você pode fazer o inverso também. Isso é legal para ilustrar aí o teu projeto, ok? Tá aqui, ó, Fritzing é o nome do programa. Ok, pessoal? Bom, era isso que eu queria aí falar sobre protoboards. Espero que vocês tenham captado bem a informação. Não é difícil de utilizar, basta seguir essas regrinhas das conexões, tomar cuidado com a qualidade e com o tipo de circuito que você utiliza. E aí você vai conseguir ter uma boa utilidade para essa ferramenta de bancada, que é importante e poupa bastante tempo. Se gostaram deste vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo, um grande abraço.